estou falando para aqueles a quem o Senhor escolheu primeiro para falar, para tratar, para dar ordem, também para amar, para cuidar. Aqueles a quem o Senhor confiou todas as suas obras, o cuidado, inclusive o cuidado da mulher e da sua família. Vira para o homem que está do seu lado aí, hoje é para nós. Tem homem aí do seu lado? Bate no peito aí, ó, homens, e fala assim para você mesmo. Hoje a pastora vai falar. Fala aí, bate aí no seu peito. Hoje a pastora vai falar para patente alta. Esse cara sou eu. Amém, glória a Deus. A patente alta, ela exige muitas responsabilidades e cobranças, né? Quanto mais é dado, mais é cobrado. E vamos lá. Homem, né, no original, significa, vem da origem humus, que significa terra, pó. Então, nós já podemos entender que estamos falando com patente alta, porém estamos falando com pó. Então, o homem não pode se esquecer disso diante do seu Senhor. Porque a criatura não é maior do que o Criador. Amém? E eu quero conversar com vocês a respeito dos papéis e responsabilidades do homem. E nós vamos falar também sobre maridos, né? Mas é uma palavra bem abrangente. E nós vamos falar mesmo sobre homens nessa noite. E a primeira coisa que eu queria comentar com vocês é que o homem pode tirar esse fundo, por favor, gente. Obrigada. Eu e os fundos musicais, né, gente? Ah, gente, as mulheres devem estar muito felizes hoje porque elas cumpriram, né, durante a semana o desafio pelo qual elas foram desafiadas, não é mesmo? Com certeza, eu tenho certeza absoluta que as mulheres cumpriram. Somos mulheres valorosas, virtuosas, cristãs. Não tivemos dificuldade nisso, né? Então, vamos lá. Papéis e responsabilidades do homem. A primeira coisa que nós vamos ler sobre essa responsabilidade, esse papel, está lá em Salmo. Gente, minha Bíblia está com uma folha rasgada. Está lá em Salmos 128. Vamos ler lá. Eu amo esse salmo, eu já li esse salmo algumas vezes para o André. E eu declaro que é o salmo dos homens dessa igreja. A primeira coisa que diz assim, né, lá em Salmo 128, 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O primeiro papel de um homem é temer a Deus. Vamos agora lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios 16. Depois, Dani, você abre para mim em João 9:31, para você ler para mim, por favor, enquanto eu vou lendo aqui. 1 Coríntios 16, 13 e 14 diz assim: Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. João 9:31. Achou aí, Dani? Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a ele se atende. Entenderam?
Então, o primeiro papel do homem é temer a Deus. O homem pecador, Deus não atende, mas o homem que é temente a Ele, esse recebe resposta de oração. Eu quero dizer para você, homem, nessa noite, que você precisa das misericórdias de Deus sobre a sua vida. Você precisa da graça de Deus sobre a sua família, sobre você. E para isso você precisa temer o Senhor em primeiro lugar. Então a primeira característica, a primeira responsabilidade, o primeiro papel do homem é temer ao Senhor. E esse homem que teme ao Senhor, ele é bem-aventurado, ou seja, ele é bem amparado, ele é feliz, ele desfruta do bem do Senhor, né? A bem-aventurança é exatamente isso, desfrutar do reino, desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Esse homem, ele é bem-aventurado porque ele teme a Deus. O segundo papel desse homem, a segunda responsabilidade desse homem é ser homem. Então, nessa noite, eu venho te encorajar a celebrar a sua masculinidade. Seja homem. Seja homem. Nós precisamos de homens. Homens tementes ao Senhor. Maridos tementes ao Senhor. E vamos lá em Êxodo 18. Aí eu vou pedir para me ajudar, gente, para a gente não demorar muito. 1 Coríntios 13, 11. Vini, você pode abrir aí para mim, por favor. 1 Coríntios 13, 11. E 1 Reis 1, 2. Pode abrir de novo, Dani? 1 Reis 1, 2. E eu vou ler aqui Êxodo 18. Êxodo 18, 21, diz assim: procura dentre o povo, é a nomeação dos auxiliares de Moisés, e olha o que Deus fala a Moisés. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Então, dentro desse capítulo, desse versículo, Moisés é orientado a buscar homens de verdade. Homens de verdade são homens capazes, tementes a Deus. Homens de verdade significa homens que têm firmeza, fidelidade, constância, certeza, credibilidade. Homens que aborreçam a avareza, ou seja, não sejam mesquinhos e não sejam apegados a bens materiais, que não amem a mamon, né? Ao invés do reino de Deus. E aí vem 1 Coríntios 13, 11. Quem? Eu Vini, né? Você precisa ser homem, deixar as coisas de menino e ser verdadeiramente homens. Meninos não são capazes de cuidar de herança. Meninos não têm responsabilidade. Meninos não têm direitos que homens têm, nem deveres, nem obrigações. Mas também não podem desfrutar daquilo que somente os homens são dignos e capazes de desfrutar. Não seja menino com 40 anos de idade. Com 50 anos de idade, seja homem. Não seja menino no seu casamento, dentro da sua casa, seja homem. Não seja menino no seu trabalho, na igreja, seja homem. Nós precisamos de homens. 1 Reis 1, 2. Ô, gente, tá errado. 1 Reis 1, 2? Não, vamos deixar isso para lá. Eu anotei errado. Fala sobre homem também, sobre deixar de ser menino. Eu anotei errado, desculpem. Então... Oh? Qual é?
Também, Eu acho que eu notei errado, ou então a versão é muito diferente, eu não lembro, mas enfim. Seja homem, né? A palavra de Deus, ela nos orienta que é preciso ser homem. Gente, dentro desse ponto aqui, a gente percebe como o mundo está carente, né, de homens. Como que o feminismo e o machismo, na sua deformidade, né, do conceito da palavra, como eles deturparam aquilo que realmente nós devemos ser como mulheres femininas e como os homens devem ser como homens, como machos, né? E a gente vê uma troca de valores, inversão de valores. É tão estranho, a nossa humanidade ela está tão decadente que é estranho, sabe? Eu não sei no mundo, mas se você virar para uma mulher cristã, uma mulher que valoriza a palavra de Deus, uma mulher que teme ao Senhor, se você perguntar para ela o que ela quer do lado dela, ela vai te falar que é um homem de verdade, um homem que assuma a sua masculinidade, que assuma a sua força, a sua virilidade, que assuma o seu lugar, a sua posição. Sabe, o que acontece conosco é que assim como tem acontecido com as mulheres, nós não temos sabido o nosso lugar e as pessoas tentam nos colocar em algum lugar. Né? Eu falei na semana passada, quando a gente não sabe o nosso lugar, alguém vai vir e vai nos encaixar em algum lugar que não é nosso, não é nossa origem, não nos cabe, e nós ficamos ali desconfortáveis, porque aquele não é o nosso lugar. Mas isso tem acontecido também com os homens. Os homens não têm se posicionado, eles não têm tomado posse do seu lugar, né, da sua posição, e por isso o mundo, a humanidade, tem colocado o homem em qualquer lugar. Sempre que nós estamos em qualquer lugar e não no nosso lugar, à luz da palavra de Deus, nós somos desvalorizados, humilhados e envergonhados. Passamos pelo processo de demonstração e de exposição das nossas fraquezas, porque não estamos no lugar adequado. Quando você não está no lugar adequado, as suas forças não servem para aquele lugar. É preciso que você esteja no lugar adequado para que as forças se manifestem, para que as suas forças e a sua sabedoria se manifeste, porque você domina aquele lugar, aquele espaço que é seu. Nós precisamos dominar o nosso espaço para mostrar a nossa força. O lugar onde nós estamos, que não é o nosso espaço, sempre vai exalar, sempre vai demonstrar e exacerbar a nossa vulnerabilidade e as nossas fraquezas. Por isso é importante que saibamos o nosso lugar em Deus, porque a palavra de Deus nos mostra aonde é o nosso lugar e quem nós somos em Deus. Quando nós sabemos isso, ninguém nos coloca em qualquer lugar. Nós nos posicionamos e dentro dessa posição nós dominamos e então nós manifestamos a glória de Deus na nossa vida, porque temos capacidade dentro do nosso lugar de origem, de acordo com a palavra de Deus. Amém? Então, homens, sejam fortes, sejam corajosos, sejam tudo aquilo que Deus sonhou para vocês, sejam tudo aquilo que Deus os fez para serem, e vocês vão bem, e vocês serão bem-aventurados. Amém? Um papel importantíssimo do homem, então, é temer a Deus, é ser homem, e um outro papel importantíssimo do homem está lá em Salmos também, 128, que eu vou voltar lá para ler para vocês. Salmo 128, no versículo 2 diz: do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Um outro papel importantíssimo do homem é ser provedor, é prover, é trazer provisão. Gente, interessante, vamos lá em Gênesis, no capítulo 2, verso 15. Provérbios 24, 27. Abre aí para mim, Dani. Vamos ver se é esse mesmo.
Ó, Gênesis, é porque eu gosto de ler, para não ficar nas minhas palavras, sabe? Gênesis 2:15. Os meninos, se conseguirem colocar aí para mim, me facilita. Todos. Ah, tá. Eu tô falando só o capítulo. Ah, entendi. Então, agora eu vou ler. Gênesis 2:15 e depois Provérbios 24:27. Se ali vier primeiro, tá bom. Gênesis 2:15. Diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Provérbios 24:27. Olha só, cuida das suas coisas, ou seja, trabalhe, né? Se sustente, evolua, preocupe-se com a sua formação, com a sua vida financeira, com o seu futuro e depois constitui família. Gente, olha só. Então, o papel do homem é provedor. Eu sei que existem mulheres que são a parte maior, né, nas finanças, por exemplo, da casa. Não tem mal nenhum nisso. Não tem mal nenhum a mulher ganhar mais do que o homem. Mas, gente, olha só. O papel de provedor, o homem é o cabeça. É o cabeça da mulher. Na cabeça está a boca. A boca é alimento. Simboliza alimento. Então, simboliza provisão. Se o homem é o cabeça, prioritariamente ele deve ser o provedor da sua casa. Como assim? Algumas mulheres ganham mais do que homens, tudo bem. Mas esse homem... Que isso? Esse homem, misericórdia, está repreendido. Acho que é um carro só que passou. Esse homem, ele tem como obrigação... né? Ele tem como obrigação desejar e buscar fazer com que essa mulher não fique ganhando mais do que ele a vida inteira. Pode até ser que aconteça, gente, do homem nunca ganhar mais do que a sua esposa. Não tem problema. Mas só que o papel prioritário da provisão é do homem. A mulher, mesmo que ela ganhe mais, ela tem que sentir a firmeza, ela tem que confiar nesse homem, na provisão desse homem. Confiar como? Eu sei, gente, que eu ganho mais do que o meu marido. Um exemplo. Eu sei que eu ganho mais do que o meu marido, mas se as coisas apertarem, quem vai ficar sem dormir pensando no que tem que fazer amanhã é o meu marido, não sou eu. Nós estamos numa inversão de valores tão grande que nós temos homens sentados no sofá, enquanto as mulheres não dormem porque não sabem o que a família vai comer amanhã. Porque tem que ficar buscando o bico, porque tem que trabalhar até de madrugada para sustentar a família. Nesse sentido, eu não estou dizendo que as mulheres não tenham que trabalhar. Vocês sabem do meu testemunho, vocês sabem que eu venho, né, sempre trabalhei, sempre gostei de trabalhar. Eu já contei para vocês que eu não queria parar no início e tal. Então, o meu problema não é com as mulheres trabalhando. O meu problema é com homens preguiçosos. Com homens que têm aberto mão das suas responsabilidades e tem, como se diz, gente, quando você abusa da pessoa, esqueci a palavra, quando você aproveita daquela pessoa, do que ela está fazendo, tem homens que estão explorando as suas esposas, porque se sentem confortáveis na segurança do salário da esposa. A esposa pode ganhar bem, pode prover para sua família, em todo, né? Não tem problema. Mas a segurança da provisão, dentro da casa, nós precisamos correr para o homem. Nós precisamos ter o homem como nosso maior sustento, como macho alfa, né? Como quando aperta alguma coisa, não. Eu sei que o meu marido não vai deixar faltar nada. Eu sei que se por acaso eu parar de trabalhar, se acontecer alguma coisa, o meu marido vai capinar, ele vai puxar a carroça, ele vai fazer o que ele tiver que fazer. Mas ele vai trazer a provisão. Gente, eu sempre falava com o André, você ficar desempregado, você vai puxar a carroça, vai capinar quintal, você vai fazer o que você tiver que fazer. Vai trazer. Eu brincava assim com ele, mas assim, é claro,
eu estou falando brincando, mas a verdade é essa, é que muitos homens estão descansando, enquanto as mulheres, na sua ansiedade, porque mulher é mais ansiosa, mulher é mais, de certa forma, mais preocupada, nós precisamos também descansar no Senhor. Mas fica mais fácil descansar no Senhor, se o marido do Senhor, né, que o marido que o Senhor nos deu, nos ajudar aí a sermos confiadas, né, descansadas na provisão do homem que o Senhor colocou ao nosso lado. Então, nós precisamos entender isso, tá? O homem precisa dominar, outro ponto que eu coloquei, o homem precisa dominar as finanças e ter reservas para tempos difíceis. O domínio das finanças, olha, então, aqui tem um ponto assim, tem casais que foi muito difícil para mim entender isso, né? Mas tem alguns casais que a mulher domina mais as finanças do que o homem e tal. Eu não estou dizendo aqui, não estou julgando, né, falando que você não deve fazer isso. Mas, biblicamente falando, o homem ele precisa se empenhar em cuidar, inclusive e principalmente da finança da casa. Ah, mas eu não confio no meu marido porque ele não sabe juntar dinheiro. Isso é um absurdo, né? É um absurdo. Então, se a sua esposa cuida bem das finanças da sua casa, amém. Se é uma mulher sábia, né, que junta dinheiro até, que te ajuda a juntar dinheiro, amém. Mas você, como homem, querido, vai estudar. Vai pesquisar na internet. Não, eu tenho que dominar isso aqui. Essa aqui é minha área. Isso aqui é sustento da minha família, é a minha área. Quem vai dominar isso aqui sou eu. A minha esposa é maravilhosa, ela é sábia nisso, ela vai me ajudar, vai continuar me ajudando. Mas quem tem que ter domínio sou eu. Então, domine a área financeira da sua casa. Não para subjugar a sua esposa, né? Não para humilhar, não para deixar faltar, não. Mas para você ser o homem de segurança que ela precisa. E uma coisa que nós lemos lá em Provérbios 24, 27, né, fala sobre, eu falei aqui sobre provisão. Provisão fala sobre trabalho. Lá em Gênesis nós lemos que o homem, quando Deus criou o homem, Deus deu ordem para o homem cultivar e cuidar daquilo que Deus tinha feito, antes mesmo da mulher. Ou seja, antes de se casar. Pense no seu futuro. Sabe, gente, eu vou compartilhar algo com vocês. André e eu nos casamos bem cedo. Nós nos casamos com 21 anos. Eu 21, ele 21 ainda. 22 já, né? Não me arrependo de ter casado cedo, mas eu entendo que muitas lutas, muitas guerras nós guerreamos, que não precisaríamos guerrear se tivéssemos planejado o nosso futuro, se tivéssemos investido no nosso futuro para construir uma família. Sabe, eu digo isso até pensando também na minha posição. Porque quando eu me casei, eu só queria casar, sair de casa. Não porque minha casa era ruim, não. Né? Porque eu morava com a minha avó, o meu contexto é um contexto diferente. Eu perdi minha mãe com 14 anos de idade, né? Então eu fui para a casa de um, fui para a casa de outro. Eu não tinha um lar para chamar de meu, embora eu tivesse todo, não menosprezando a minha avó foi o amor da minha vida. Eu morei com ela até eu me casar, mas eu sentia essa falta de identidade dentro do lar, sabe? Um dia eu estava morando com meu pai, com minha mãe e com meu irmão. No outro dia, eu já não tinha mais esse lar. Então, eu tive muita dificuldade de adaptação, né? Eu enfrentei algumas coisas que uma pessoa que tem uma família, né, estável e tal, não acontece o óbito, não vai enfrentar. Então, por causa disso, eu já falei com vocês, né, que antes eu não sonhava em ter família. Eu sonhava em ter um parceiro de vida, porque eu sonhava em ter uma casa, eu sonhava em estudar enfim, né, fazer mestrado e outras coisas mais. Então, a palavra de Deus ela é muito sábia e ela nos orienta. Jovens, né, vocês que têm tempo ainda, adolescentes, pensem primeiro, né, em estruturar a vida de vocês para poder construir família, né? Então, acalme-se, aguarde no Senhor e vai planejando o seu futuro, vai pedindo a Deus sabedoria,
né, para poder, quem sabe, você começar a trabalhar, você ter uma casa, não precisar morar de aluguel, sabe? Não fica pensando em casar para poder fazer sexo, não, gente. Porque muitos de nós, né, principalmente no meio evangélico, os nossos pais também, às vezes nós temos tanta pressa de casar só por causa disso. E depois, gente, o que a gente menos faz é isso. Ah, brincadeira. Não, é muito bom, gente, casar. Não posso, né, ser hipócrita. É muito melhor estar casado. É muito melhor ter para quem ir. É muito melhor ter um lar para chamar de seu, que depois que você casa, nem a casa da sua mãe é sua mais. É muito maravilhoso, mas calma, tudo tem seu tempo. Porque se vier luta demais na área financeira, você não vai desfrutar. Aí, gente, vai ser bem pouco mesmo, porque qualquer luta, meu filho, é uma luta mesmo. Então, acalme o coração, né? Peça ao Senhor discernimento, que você possa segurar suas emoções, os seus instintos, né? E honrar a sua castidade, enquanto você procura um futuro e busca, né, e realiza um futuro ideal para sua família. Amém? Poucos améns, é claro, né? Mas vamos seguindo. O outro papel do homem, importantíssimo, é ser protetor. Proteção. Esse é o papel do homem. Olha só que interessante. Davi matou um urso e leão para proteger as suas ovelhas. Obrigada. Davi matou o urso e o leão para proteger as suas ovelhas. Aqui eu falo de virilidade. Aqui eu falo de força, de coragem. Rapaz, olha lá, ó, bateu no peito. É magrinho, mas bateu no peito ali, ó, sou macho. Realmente, gente, olha só, nós somos cristãos, né? E é claro que nós precisamos resolver muitas coisas na oração, né, com serenidade. Principalmente o homem tem que ser sábio, tem que saber falar, não pode se desesperar. Mas vai ter momentos que o macho, ele vai ter que enfrentar o leão, ele vai ter que enfrentar o urso, ele vai ter que rasgar a boca deles para proteger a sua família. Então, o que eu tenho para dizer para vocês também nessa noite é: sejam fortes. Se tiver que enfrentar, enfrente. Se tiver que guerrear, guerreie, sabe? Mas não deixe a sua família exposta, não deixe a sua esposa exposta. Seja homem de verdade, seja homem forte. Se você está se sentindo fraco, vá para a academia, mas seja forte, pelo amor de Deus, né? Seja forte com a sua esposa. A mulher, gente, diferente do que o mundo prega, a mulher gosta de ser dominada. Meu Deus, agora os feministas vão baixar lá o vídeo, se tiver, né? Vão excluir o vídeo da internet. Mas a verdade é essa. A verdade é que a gente deseja, a gente anseia por ver os nossos homens fortes. Não estou falando de corpo físico não, gente. Mas homem forte. Homem que, sabe, que pega a mulher, que aguenta o peso. Sabe, aqueles homens que aguentam a mulher. A gente gosta desse domínio, sabe? A gente gosta do domínio do homem sobre a casa. A gente gosta do domínio do homem sobre os filhos. A gente gosta do domínio do homem sobre nós, no bom sentido, né, gente? É claro, a gente gosta desse domínio porque o domínio do homem, o exercício do seu papel, descansa a mulher. E uma mulher descansada é uma mulher que tem tempo e vigor para cuidar das suas responsabilidades. Amém? Entenderam, homens? Uma mulher descansada tem disposição para cuidar das suas responsabilidades e deveres e prazeres. Uma mulher que tem prazer no seu marido, porque ela o admira, porque ele é forte e corajoso. E ela não precisa temer o urso e nem o leão. Um homem forte não permite que hienas se aproximem de suas casas. Amém? Né? Hienas são carniceiras. Elas gostam de restos. O que é resto que eu falei na semana passada? Tudo que não é seu. Amém? Homens fortes afastam hienas carniceiras. Amém.
O homem protetor, ele inspira segurança e confiança. E eu tenho uma pergunta para fazer para você nessa noite. Sua família se sente protegida por você? Ela se sente protegida contra o adultério? Contra a prostituição? Ela se sente protegida contra a pornografia? Eu estou falando de homens fortes que afastam leão, urso e hienas. Ela se sente protegida porque você não come o pão da preguiça? E na hora de prover, você vai estar ali? Olha, vamos ler comigo lá em... Realmente não dá para ver, tá? Porque a luz ali ofusca. Não, porque eu estou falando verdade. Quê? O Vitor, né? Gente, prende o Vitor aí, por favor. O Vitor veio, oculto. Amarra ali ele, por favor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá ficando bom, não tá, mulheres? Ai, gente, vocês não são mole, não. 1 Samuel, aí pode deixar que eu vou ler aqui, porque são mais versículos e eu já abri aqui. 1 Samuel, no capítulo 30. Olha só o que diz aqui. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag e a esta, ferido e queimado. Davi e os seus homens foram para a guerra. E agora é um contexto pós-guerra. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e as suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, e até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, um carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Homens de verdade, homens de Deus, protetores, pensem nisso, guardem isso para a sua vida, homens. Homens não podem abandonar as suas casas, nem por motivo legítimo e muito menos por motivo ilegítimo. Davi ele foi para a guerra com os homens e a casa dele ficou abandonada. E porque a casa dele ficou abandonada, os inimigos saquearam a cidade, levaram as suas mulheres e levaram os seus filhos cativos, porque eles estavam abandonados pelo sacerdote, eles estavam abandonados pelos pais, eles estavam abandonados pelos maridos. Um abandono abre caminho para Satanás roubar a sua família. Quando o homem abandona sua família, ele abre caminho para o inimigo roubar a sua casa, a sua família e destruir o seu lar. Homens de verdade, homens de Deus não abandonam as suas famílias nem em tempos difíceis. Nem em tempos de guerra, não abandone a sua família. Seja protetor. Seja homem protetor, dê segurança para sua família. Davi pecou nisso e quase foi apedrejado, porque ele abandonou o seu lar. E todos aqueles homens que abandonaram o lar para guerrear, perderam as suas mulheres e seus filhos. Resgataram depois, mas depois de muita dor, de muito sofrimento, de muita lágrima. Não abandonem as suas casas. Sabe, a sua esposa já não é tão magrinha, já não tem uma silhueta tão bonita, já não tem uma barriga lisinha porque a cesárea já marcou.
Sabe, ela já não tem um rosto tão lisinho, porque as marcas de expressão ou as rugas já estão aparecendo. Ela não é tão doce mais por causa das dificuldades da vida, por causa do esfriamento do casamento. O sexo já não é mais a mesma coisa. Não abandone o seu lar. O inimigo vai saquear. Permaneça, proteja, espere a bênção do Senhor, espere a graça do Senhor, exerçam a caridade um entre o outro para que isso mude, para que isso seja transformado, para que todas as dificuldades que vocês têm enfrentado sejam transformadas em graça, em misericórdia, em amor. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Entenda que se você permanecer, virá a melhor parte. Se você não permanecer, você será saqueado. Você vai ter um futuro brilhante saqueado. Não troque de problemas. Proteja a sua família na segurança de um casamento estável. Não pule fora. Não abandonem. Homens de verdade não abandonam o seu lar, nem mesmo em tempos maus. Amém? E por último, Primeira Timóteo 3, de 2 a 5, tem como abrir? Acho que não, né? 1 Timóteo 3, de 2 a 5, deixa eu ler aqui então, porque eu vou ler então os dois, porque a gente já vai acabar. Obrigada. Tá, aí depois é Tito 1, de 5 a 6, tá? Então vamos... Gente, ele não aprende, né? Quantas ministrações? 4, ele não aprendeu até hoje. Débora, cadê a Débora? Tá aí, a mãe dessa criança? Essa criança está muito disciplinada, meu Deus. Meu marido que mandou, né? É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, nem torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Até aí. E Tito 1, de 5 a 6. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Ou seja, o último ponto que eu quero falar para vocês é: pastoreie a sua família. Exerça o sacerdócio espiritual. Governe bem a sua casa. Lembra que eu falei que o homem tem que dominar? Então, o homem tem que governar a sua família, governar a sua casa. O homem precisa dar direcionamento espiritual. Seja o pastor da sua família. Direcionamento espiritual. O que Josué falou com o povo? Olha, vocês escolham o que vocês vão fazer. A que Deus vocês vão servir. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Direcionamento. O homem espiritual, o homem de verdade, ele direciona a sua família espiritualmente falando. Ele direciona a sua família em todas as áreas da sua vida. O que nós vemos hoje em dia é os homens abrirem mão ou negligenciarem o discipulado para suas esposas. O que nós temos visto hoje é mulheres discipulando seus filhos, enquanto os homens estão se perdendo na fraqueza espiritual, estão se perdendo na sua identidade, porque ainda não entenderam que além de ser provedor, protetor, cuidador, zeloso com a sua família, ele precisa ser pastor. O homem precisa ser pastor da sua mulher. A sua mulher precisa ter a segurança de um bom pastor. Porque você é a nossa imagem de Deus. O homem é a imagem de Deus para a sua família. É o primeiro contato, sobre Deus para os filhos.
O homem é a figura paterna. O homem diz muito sobre o nosso relacionamento com Deus, porque é a figura paterna, sobre paternidade. Então você precisa, como homem, exercer a sua paternidade. Você precisa, como homem, discipular a sua esposa. Você precisa, como homem, discipular os seus filhos e dar direção para a sua família. Você não pode negligenciar o seu chamado e deixar essas responsabilidades sobre a vida da mulher. É claro que o casal constrói os filhos, né? É claro que a mãe ensina os seus filhos também, mas a responsabilidade de direção espiritual é do pai, é do homem. Nós precisamos entender isso. E eu coloquei aqui, se a sua mulher, se você tem aberto mão da sua liderança dentro de casa, se você tem aberto mão de ser homem de verdade dentro de casa, e você tem deixado a sua mulher dominar a sua casa, ser líder da sua... Som. Se você como homem tem deixado a mulher liderar a sua casa, eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Se a sua esposa lidera a sua casa, quem é o pastor da sua família? Casas onde as mulheres são líderes, né? Quando há um marido, quando há um pai. A casa onde mulheres são líderes são casas sem pastores. O pastor, ele honra sua esposa. E ele exerce um amor sacrificial por ela. Sabe, nós estamos acostumados a pensar sobre o amor sacrificial, daquele amor que se atirarem, né, na sua esposa, você vai entrar na frente para morrer por ela. E realmente esse é um amor sacrificial. Mas sabe, o amor sacrificial também é um amor do qual o homem abre mão da sua preguiça para sustentar a sua família. O amor sacrificial é aquele quando a mulher está exausta com o bebê recém-nascido, o homem abre mão da sua noite de sono para ajudá-la. O amor sacrificial é o homem que trabalha para poder agradar a sua esposa também com mimos. Não é para fazer esposas mimadas, não, mas nós precisamos de cuidado. Amor sacrificial também é abrir a porta do carro. Amor sacrificial é trazer uma rosa quando você se lembra e você entrega para sua esposa. Amor sacrificial é na hora da intimidade, é você se disponibilizar por causa dela e não para se satisfazer. Porque o relacionamento sexual, à luz da palavra de Deus, é sobre o outro. Não é sobre nós. Não é sobre satisfação própria. É sobre satisfação do outro. O amor sacrificial também é quando a sua esposa está tão indisposta e você respeita. Sem pensar que porque ela não está disposta, você vai para a rua. O amor sacrificial é abrir mão da sua vontade, dos seus planos, para fazer com que a sua família seja uma família cristã, verdadeiramente uma referência. O amor sacrificial do homem para com a mulher, para com a sua família, é abrir mão do seu eu para levar a sua casa, o seu lar para o céu. O homem, o marido, o pai, tem autoridade sacerdotal para encaminhar, para direcionar a sua família para o céu. O André tem nos levado para o céu. Você tem levado a sua esposa para o céu. Você tem levado seus filhos para o céu. É uma responsabilidade que é sua.
Não adianta você negligenciar, ou por quanto tempo você vai negligenciar isso? Por quanto tempo você não vai se posicionar e a sua família está caminhando a passos largos para o inferno, porque você não decidiu se comportar ou se posicionar como um homem, como sacerdote, como pastor da sua casa? O mundo está podre, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão indo para o inferno, porque nós não estamos nos posicionando diante do Senhor. Porque você, como homem, não tem exercido o seu sacerdócio. O mundo precisa de pastor. A sua casa precisa de pastor. A sua filha, o seu filho, eles precisam de pastor. Levante-se, resplandeça. Levante-se e resplandeça como pastor da sua família. Nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos mostrar para que nós viemos. Nós precisamos ser esposas de pastores, sacerdotes, homens de verdade. A sociedade, a natureza, a humanidade anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Você que é casado como filho de Deus, você precisa se manifestar no seu ministério pastoral dentro da sua casa. Nós temos visto lares destruídos, porque homens não estão pastoreando os seus lares. Você acha que André e eu, a pastora Zil, você acha que nós temos a capacidade de cuidar de todos os lares? Na medida que necessitam? Não! E não fomos instituídos para isso. Nós fomos instituídos para direcionar os pastores, para direcionar as virtuosas, para orar, para orientar, mas o exercício do pastoreio dentro do lar é do homem, do marido, do pai. Quem é você para os seus filhos? Quem é você para sua esposa? Quem é você no seu ambiente de trabalho, fora da igreja? Assuma a sua posição. Sabe, tá difícil demais. O mundo tá feio demais. Mas ainda é tempo de levantar pastores neste lugar. Pastores de suas famílias, protetores de suas famílias, Neemias dentro de casas, homens que edificam os muros arruinados, homens como os valentes de Davi que seguram uma espada na mão e matam mais de 800 pelas suas famílias, pelas suas casas, homens fortes, valorosos, cheios de sabedoria, homens que têm edificado sua casa sobre a rocha, e quando o vento vem, elas não balançam, elas não caem, porque são homens firmados na palavra, homens cabeças, cujas cabeças são dominadas pelo Espírito Santo, sobre o cabeça da igreja que é Cristo. Homens fortes, homens corajosos, homens que não se envergonham do evangelho, e que não tem medo de se posicionar como cristãos, como verdadeiros cristãos, como verdadeiros pastores. E eu quero te encorajar nessa noite a se levantar como pastor da sua casa, a bater no peito e dizer: na minha casa quem pastoreia sou eu. Na minha casa tem pasto verde. Na minha casa tem alimento, tem provisão, tem o alimento físico, tem o alimento espiritual. Na minha casa, minha esposa me admira, os meus filhos me respeitam, os amigos dos meus filhos me respeitam. Na minha casa tem alimento para os de fora quando necessitam de oração, de milagre. A minha casa é um ambiente propício para milagre, para provisão, porque a minha casa tem pastor. E esse pastor
embora seja cabeça, não é guiado pelos seus próprios domínios, pelos seus próprios pensamentos, pelas suas próprias vontades. Esse pastor é dominado, guiado, direcionado pelo pastor dos pastores, pelo bom pastor, pelo cabeça da igreja que é Jesus. Homens, exerçam a sua autoridade, a sua masculinidade. Nós ansiamos por ver homens fortes, valorosos, tementes a Deus. Eu anseio para que a igreja Ceifa seja um celeiro de homens de verdade. Sabe, na sociedade, a igreja ser reconhecida como a igreja que tem pastores dentro de casa, tem homens de verdade dentro de casa. Eu desejo que essa casa seja conhecida como a casa dos pastores. Não de pastor de igreja, a casa dos pastores. Porque cada lar da igreja Ceifa tem um pastor idôneo, irrepreensível, guiando, direcionando, alimentando, protegendo a sua família.